Olá, hoje eu vou falar de Provérbios 26 e Provérbios diz o seguinte: como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Provérbios inicia ensinando que como a neve no verão é fora de hora, e como a chuva na colheita faz perder o grão e dificulta o trabalho dos ceifeiros, ele não se deve prestar honra ao homem desajuizado, leviano e irresponsável, pois ele não é merecedor de tal reconhecimento entre as demais pessoas. Da mesma forma, o escape sem destino, como é aquele feito pelo pássaro que foge, ou voo da andorinha, que é feito desnorteado, em busca dos seus alimentos, dos seus bichinhos, de nada se aproveita, porque a sua ação ela não alcança o objetivo intencionado, por falta de um preparo, por falta de uma orientação de qual será o norte, de qual será a linha que ela seguirá para atingir o seu objetivo. E continua Provérbios: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Não responda ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Aqui ensina que, como o cavalo, ele só anda de acordo com a vontade do seu senhor, com o uso do chicote. E o jumento, ele só para no momento da repreensão que recebe daquele que o guia. A vara é usada para a correção do homem desajuizado e que age de forma imprudente. Responder uma pessoa uma pessoa ignorante com ignorância, nada resolve, apenas faz com que a pessoa que está o respondendo seja vista como ele, como uma pessoa ignorante também. Porém, se a pessoa ignorante ela for repreendida pela ignorância que ela fez, sem se deixar levar pelo calor do momento, apenas tentando repreender e fazer com que os olhos dela se voltem para aquilo que ela fez de errado, as pessoas ao seu redor verão quão sábio é aquele que o repreendeu, pois a ele foi dado um ensinamento e não um debate. Ele não entrou em discussão com aquele que estava sendo repreendido. Ele apenas transmitiu um conhecimento, uma instrução, sem levantar contenda. E continua Provérbios: os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como o que atira pedra preciosa no montão de ruína, assim é o que dá honra ao insensato. Como galhos de espinho na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Aqui, Provérbios 26 adverte que mandar um homem imprudente levar e transmitir alguma mensagem a alguém, este imprudente, ele comprometerá a pessoa que o mandou entregar a mensagem, porque ele vai deturpar, ele vai entregar com outro sentido a mensagem que foi enviada. Da mesma forma, não é digno de confiança a palavra que é proferida pelo homem imprudente e leviano, e dar ouvido ao que ele diz ou prestar atenção ao que ele faz é um desperdício de tempo.
dada a sua irresponsabilidade com aquilo que ele fala e a sua forma de proceder. Além do mais, o insensato apenas ferirá aquele que estão à sua volta. Ele não se preocupa com o bem do que estiver ao seu redor. E diz provérbio: como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Como o cão que se volta ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Aqui, Salomão adverte ao homem dizendo que assim como o flecheiro, o soldado, o trabalhador desempenha as suas funções e cumpre as suas tarefas sem se preocupar em treinar e levar a sério o que faz, ter compromisso com a sua mão de obra, e acaba atingindo quem está ao seu redor. Assim é o homem desajuizado, leviano, e os que agem de forma insubordinada. É o agir do homem que sofreu de algum ou se livrou do que o afligia, mas de repente ele volta aos costumes e às ações antigas que não lhe fazia bem e torna a se saciar nelas, como um cão que, depois de passar mal e conseguir vomitar, pôr para fora aquilo que causou mal ao seu estômago e de repente vai ali e lambe de novo aquele vômito, assim é o portar do homem sensato. E que não há no mundo nenhum homem que seja sábio a si mesmo, que é mais fácil encontrar um homem desajuizado que muda o seu portar e passa a andar de forma correta do que achar alguém cuja sabedoria tenha sido fruto de si mesmo, um autoconhecimento. O máximo que ele ajunta é conhecimento sobre um determinado assunto, sobre algo, mas a sabedoria ele não consegue atingir. A sabedoria, ela vem do conhecimento, do entendimento e da prática. E uma sabedoria que ela é feita baseado nesses três, ela é enraizada. Se não for assim, ela se perde, porque ela não passa de um simples conhecimento. E o que ele aprende-se sozinho, ele é um conhecimento, porque ele não tem profundeza para explicar como é que ele chegou àquele raciocínio. E continua Provérbios: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gozos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos, do que 7 homens que sabem responder bem. Aqui Provérbios novamente usa a metáfora do leão andando na rua para mostrar que o homem preguiçoso, ele não sai para trabalhar, porque ele sabe que fora de casa ele terá de agir com cautela, responsabilidade e dedicação àquilo que ele faz. E só este pensar já é penoso, já o deixa de veras cansado. Então, por isso que diz que até o próprio alimentar para ele já é canseira. E continua Provérbios dizendo: quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Como o louco que lança fogo, flecha e morte, assim é o homem que engana a seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Aqui, mais uma vez, Salomão chama a atenção do homem para não se envolver em questões alheias, que
não lhe dizem respeito, pois essas poderão estragar a sua vida. E pior do que isso, é agir contra o seu próximo, a ponto de fazê-lo quase que perder a sua vida e, no fim de tudo, rir da situação do outro e zombar, dizendo que aquilo não passou de uma brincadeira, que ele fez aquilo só para descontrair, foi um simples relaxar. Isso é terrível e o Senhor não se agrada. E continua o provérbio: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Aqui nessa parte, Provérbios mostra que todos os acontecimentos na vida, ela depende de um ponto de partida, e também elas dependem da manutenção do fato para que ele prossiga ou dê continuidade à sua existência. Assim como a lenha, ela mantém e dá continuidade à existência do fogo. E o pronunciar de uma palavra mal falada, ela dá início e mantém uma contenda, uma briga, seguindo em frente. E tudo isso que é feito, se for feito por um homem que sente prazer em falar mal ou praguejar contra algo ou outro, então tudo que ele faz de mal serve de alimento para si mesmo, e a sua maldade o faz sentir saciado, porque o prazer dele está em ver os outros se sentirem mal. E continua o provérbio: como vaso de barro coberto de escória de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas o íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te confies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Aqui, Provérbios diz isso porque a boca fala palavras belas e atrativas, assim como a pura prata, ela serve de enfeite, mas a intenção de quem proferiu as palavras foi a de semear a discórdia e de ferir o outro que a ouviu, assim como a sujeira que foi retirada da prata, de nada serve, de nada vale. Essa foi apenas limpa, ela foi retirada, mas de nada se aproveita daquela sujeira. Assim, o homem ele deve vigiar o que ouve, para ele não se deixar levar por palavras enganosas, que adulam, mas que no fim elas desejam o mal do outro. A pessoa ela pode até disfarçar as suas más intenções e obras contra o outro, contudo, nada ficará para sempre encoberto. De um momento para o outro, alguma coisa virá a acontecer e tudo que estava em oculto, tampado, ele será revelado e trazido às claras e será de conhecimento público. Por fim, Provérbios 26 encerra dizendo: quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é a causa de ruína. Aqui, Salomão encerra Provérbios 26, abordando mais uma vez que aquilo que o homem faz, visando o mal de outra pessoa, isso se voltará contra si próprio. Não há como um homem se livrar da lei da semeadura. Sendo assim, o homem deve vigiar as suas ações, os seus planos, os planos que ele acalenta no seu coração, pois aquilo que a sua boca fala e deseja sobre a vida das demais pessoas, para que se cumpra na vida delas,
de um momento para o outro, pode vir a acontecer sobre a própria vida e ela pode acabar sendo vítima de si mesma. Então, nós vemos aqui em Provérbios 26, que o Senhor novamente relembrando ao homem a ele ter planos para aquilo que ele vai fazer e que os seus planos devem ser orientados nas palavras, nos preceitos e mandamentos do Senhor, de que o seu portar deve ser feito visando tanto o seu bem quanto o bem do próximo, porque nada é tão importante do que manter uma comunhão de paz com aquele que está ao seu redor, que fazer mal às outras pessoas um dia fará com que o mal se volte contra nós, e que aquele que depende da pessoa má para levar qualquer mensagem, um dia ele também será atingido pela palavra que ele proclamou contra a outra pessoa. Devemos vigiar o que os nossos olhos veem, o que a nossa boca fala, por onde a nossa mão pega e os nossos pés caminham, porque o nosso portar, ele é um referencial daquilo que em algum momento recairá sobre nós. E o nosso portar é a chama que alimenta o portar das outras pessoas conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que essa mensagem possa falar ao seu coração. Mais uma vez eu encerro pedindo, vá lá no YouTube, faça inscrição no meu canal, Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Que o Senhor te abençoe.